Ex-presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos, não compareceu à reunião da CPI da propina, prevista para hoje à tarde. Quem tem essas informações é a Tayla Ramos. Olá, Tayla, boa tarde. Oi, André, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no estúdio CBN. Pois é, a CPI da propina da Câmara aqui de Campinas esperava hoje a presença do vereador e também ex-presidente da Câmara, Zé Carlos, do PSB. Esse depoimento foi definido na reunião dos integrantes da comissão no comecinho do mês, no dia 8 de fevereiro, e estava marcado para as 2 horas da tarde. Só que a defesa do Zé Carlos protocolou uma petição hoje na Câmara no finalzinho da manhã, em que diz que o vereador não vai comparecer à reunião da CPI de hoje. Nesse documento, a defesa do Zé Carlos alega que ele já está sendo investigado pelo Ministério Público em razão dos mesmos fatos e cita também a questão de que não era obrigatória a presença dele, mas apenas facultativa. Por fim, a defesa do Zé Carlos ressalta ainda que considera os trabalhos dos nobres colegas da Casa Legislativa, nota que foi protocolada hoje na Câmara aqui de Campinas. Portanto, essa reunião, que começaria às 2 horas da tarde, não vai mais acontecer nesse depoimento do vereador Zé Carlos. Lembrando que ele é o principal alvo dessa investigação, André. Segundo as investigações do Ministério Público, ele e Rafael Creato, que é o ex-subsecretário de Relações Institucionais da Câmara, pediram vantagens indevidas para renovar ou manter contratos com empresas terceirizadas da Câmara, o que configuraria corrupção passiva. Os promotores afirmam que não houve, de fato, o pagamento. A CPI, que também investiga essa questão na Câmara Municipal, chegou a ampliar o prazo em 90 dias para conseguir finalizar as investigações que começaram em outubro do ano passado. Com isso, esse relatório tem que ser concluído até o mês de maio. A CPI tentou já ouvir também o Rafael Creato em 2 ocasiões, mas nas 2 vezes, por força de liminar concedida pela Justiça, ele também não compareceu ao depoimento. O Zé Carlos, que hoje também não compareceu a esse depoimento, é o principal alvo dessa investigação. Desde outubro do ano passado, a Câmara já ouviu também depoimentos de empresários, servidores públicos e ex-funcionários da casa sobre essas denúncias de que Zé Carlos pedia propina por meio do Creato para renovar ou assinar esses contratos de empresas com a Câmara. Até agora, o depoimento mais longo dessa investigação foi do empresário Celso Palma, ele que é diretor do Grupo Mais Comunicação, que venceu o pregão em 2019 para assumir a administração e também a operação da TV Câmara. Ele foi ouvido no Teatro Bento Quirino e esse depoimento dele durou mais de 4 horas. O contrato entre o Grupo Mais e a Câmara previa a operação de 1 ano, renováveis por mais 4. Porém, essa renovação acontece ano a ano. E em 2021 foi quando teria acontecido o pedido de propina. Zé Carlos já era o presidente da casa e ficaria até o final de 2022, se não tivesse renunciado ao cargo. Bom, o empresário Celso Palma gravou algumas conversas com relógios inteligentes, apesar de algumas desconfianças, segundo ele, do Zé Carlos na época. São quase 5 horas de áudios que foram entregues ao Ministério Público, que deflagrou a Operação Lambuja em setembro do ano passado. Já a investigação na Câmara, por meio dessa CPI, começou um mês mais tarde, em outubro do ano passado. Agora, com essa recusa de Zé Carlos em prestar depoimento à CPI, os vereadores vão ainda definir quais serão os próximos passos dessa investigação, que já está no prazo final, André. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, viu, Tayla, por todas essas informações, e a gente está aqui no estúdio da CBN com o presidente da CPI da propina, o vereador Paulo Gaspar do Novo. Vereador, mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN e uma ótima tarde. Eu que agradeço, André, boa tarde, ouvintes da CBN. A Tayla já trouxe, então, né, essas primeiras informações, já trouxe todo esse ambiente, esse cenário, né, desde o início, as investigações. Era prevista para as 2 horas da tarde, no final já da manhã, né, a gente já tinha essas informações, o senhor também já tinha essas informações da ausência do vereador. Era esperado, não foi frustrante a não presença do ex-presidente da Câmara Municipal de Campinas para falar com os colegas do próprio Legislativo? Para mim foi uma frustração, eu tinha sim uma esperança de que ele viesse,
Infelizmente, a petição diz que ele simplesmente obedeceu o que a defesa dele, a defesa técnica, pediu, né, solicitou. Então, por uma questão de estratégia. Por ele ser um vereador e estar na Câmara Municipal, diferente de estar prestando contas para o Ministério Público, é que eu tinha essa esperança. Falei, bom, ali é uma casa política, ele corre o risco de ter uma cassação de mandato, então nada mais importante para ele comparecer e fazer a defesa dele. Uma vez que ele não vem, fica as provas dos áudios que são irrefutáveis, né? Uhum. Agora tem inclusive a prova dos áudios, né? Todo o áudio que está lá com o Ministério Público de São Paulo, tem todas as informações que os senhores também já tiveram, né, de certa forma, acesso. Agora, e a própria defesa alega lá no documento que foi enviado a questão que se trata do mesmo assunto. E de fato se trata do mesmo assunto. Só que um ambiente, uma coisa é ele falar lá, prestar depoimento no Ministério Público e outro no próprio Legislativo, já que ele segue como vereador, né, ele tem seus eleitores e a gente acredita, né, como uma pessoa pública, que todos, né, os senhores são, que também a população gostaria de ter a palavra dele. Esse é o mesmo posicionamento por parte da Câmara, ou por parte da CPI? Com certeza. Quando a gente viu aqueles áudios vazados na imprensa, né, dá aquele sentimento de revolta. Eu falando como um cidadão campineiro, né, você vê um vereador que nos áudios caracteriza corrupção passiva, quebra de decoro e outras coisas mais, você espera no mínimo que ele venha se defender e falar, não é bem isso que vocês escutaram, foi tirado do contexto, enfim, fazer aquela defesa. E ao não vir, você simplesmente tira suas próprias conclusões de tudo que você está ouvindo, e as conclusões não são boas para o vereador. Agora, já houve 2 tentativas para se ouvir o ex-subsecretário, que é tido até pelo próprio Ministério Público como braço direito, né, do Zé Carlos, que é o Rafael Creato, e sob força de liminar, ele não foi ouvido. Tem esses áudios também, né, dele com o Ministério Público, e agora essa primeira tentativa com o vereador Zé Carlos. A comissão, ela também pretende enviar novamente, né, um segundo convite ou requerimento, no seu termo exato, mas para que se possa ser ouvido, mesmo que seja negativo, mas a CPI fazer o papel dela? Sim, a gente já convocou vamos enviar a convocação hoje, né, para ele novamente, para comparecer na sexta-feira, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, como uma segunda e última tentativa de ouvi-lo, né? Então é um apelo que a comissão está fazendo para ouvi-lo uma última vez, se ele não vier, aí a gente encerra os trabalhos da CPI e parte para o relatório final, para ser votado primeiro pela comissão e depois pelo plenário. Até com relação a isso que eu ia questionar o senhor, porque recentemente a comissão até havia pensado, até efetivamente ampliado o prazo, né, em 90 dias. Chegou a ampliar, né, o prazo em 90 dias. Ampliamos. E aí, então, agora com possível ausência, tudo leva a crer, né, sejamos realistas, né, que vai ser algo proforme por parte da comissão e que deve fazer mesmo, né, vai que de repente muda alguma opinião, mas deve ser proforme essa questão. O vereador não deve se manifestar no âmbito da CPI, e aí então é o Major Jaime, né, se não me engano, o relator, né, da comissão. Perfeito. Então, a partir da próxima segunda-feira, os integrantes continuam se reunindo, daí o trabalho fica exclusivo mais com ele de gerar todo esse relatório? Exclusivamente com o Major, e aí a hora que ele concluir, né, ele precisa de 10 dias de prazo úteis, máximo, para ele encerrar o relatório. Se ele terminar antes, a gente já marca, depois da sexta-feira a gente já vai ter uma ideia dessa provável data para a gente já estar agendando. Então é possível que na própria sexta-feira agora a gente já agende a entrega e votação do relatório do Major Jaime, que será no máximo 10 dias úteis. Tá, são 10 dias úteis, e aí a entrega do relatório, ele é protocolado lá na Câmara, e daí na sessão seguinte que há leitura e votação, como que é esse procedimento? Já acredito que seja na mesma, não estudei ainda o regimento aí, mas acredito que seja na mesma reunião que os 7 membros irão votar ali, né? Então a gente não sabe se vai ser 5-2, se vai ser 4-3, enfim, a gente não sabe, ou se é 7-0, não sabe. Uhum. E no dia lá se aprova ou não esse relatório.
Na sequência, ele será então encaminhado ao plenário, marcar uma votação em plenário, para que a maioria da casa decide se é aprovado o relatório, pedindo ou não a cassação do vereador. Alguns depoimentos anteriores a esses dois, né, personagens principais aí da CPI foram ouvidos. Disso tudo, como que o senhor poderia resumir esse trabalho da CPI? O senhor já falou, né, que é até frustrante o Zé Carlos não comparecer, mas no que diz respeito ao trabalho realizado pela CPI, foi um trabalho, na visão do senhor, produtivo, fez o que dava para ser feito, ele vai ser embasado majoritariamente, se não exclusivamente, com base nos dados e áudios do Ministério Público? A nossa expectativa, eu como vereador, né, antes de protocolar a CPI, eu quis protocolar a CP, diretamente, sem CPI, para ir justamente no áudio, focar no áudio. Aí os colegas me convenceram, não, vamos pôr uma CPI porque pode aparecer muito mais coisa. Eu falei, não, beleza. Só que realmente tinha muitos indícios de muitos desdobramentos ali, seja de outras administrações, de esquemas de contratos, de outros contratos, enfim. Os depoimentos do Celso, que foi quem gravou, altamente comprometedores, citando ex-presidentes da casa, citando outros políticos, a gente convocou secretários, presidente do SEASA, enfim, teve muita gente envolvida, servidores da casa, suspeitas de perseguição interna para ele não prestar direito o serviço do contrato. Então a gente, como comissão, teve a obrigação de escutar todos esses atores que foram colocados em diversos depoimentos, seja do Celso, seja do irmão dele, Danilo. Então foram muitas suspeitas levantadas e muitos contratos que a Câmara, agora não vou lembrar de cabeça, mas eram quase uma centena de contratos para a gente estudar, além da TV Câmara, né? E todos os contratos menores, né? Mas conforme a gente foi escutando e estudando, inclusive a gente conversou com o Ministério Público, vendo os vídeos e as oitivas que esses próprios empresários prestaram para o Ministério Público, a gente foi vendo que não tinha nada de concreto a não ser nesse da TV Câmara. Então a gente teve que fazer todo esse percurso que a gente perdeu vários meses para poder investigar, para estudar os contratos, mas de efetivo mesmo só ficou os áudios. O senhor falou da CP, da Comissão Processante, e me fez lembrar também que foi aberto até, aí não acredito diretamente com o senhor, uma comissão especial de estudos dos contratos da Câmara. Se eu não estiver enganado, acho que é o vereador Jorge Schneider. Perfeito. É isso, né? Isso. Encabeçando. Essa comissão de estudos, ela permanece? O senhor tem alguma informação? Ela permanece, mas como é uma comissão de estudo, a proposta dela é estudar e depois apresentar propostas, né? E a gente sabe que os contratos não tem nada de errado, porque eles são feitos por servidores da casa. E é altamente, um fiscaliza o outro ali, é um processo que é difícil você ter um problema. Quando você tem um problema de corrupção, é antes do contrato, né? É onde não aparece. Isso. Quando está no contrato ali, dificilmente o vereador vai ter condição de apontar qualquer erro em qualquer contrato. Então, só reforçando, então está previsto para sexta-feira, aí vai ser novamente às 14h? A previsão, o horário ainda vai ser? 2 horas. 2 horas da tarde, previsto para a Câmara. Esse novo convite, né, na própria defesa, o advogado de defesa coloca lá, né, ele até reforça isso, que não se trata de uma obrigação, né, mas de um convite que caberia, portanto, ao Zé Carlos a não presença nessa reunião. Quero agradecer, vereador Paulo Gaspar, aí, do novo presidente da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito aqui da propina da Câmara de Campinas. O ex-presidente, vereador Zé Carlos, não compareceu nesse primeiro convite. O vereador Paulo Gaspar, então, falando que na sexta-feira eles farão novamente esse convite e, não tendo êxito, já vão partir para esse relatório final, que é o Major Jaime, o relator da comissão, para poder fazer todo esse trabalho e encaminhar ao plenário para que seja primeiro a comissão para que aprove, né, e se aprovando, aí encaminhando ao plenário para a votação. É isso, o rito. Exato, eu que agradeço, André, e lembrando, né, que no caso de se abrir uma comissão processante após a CPI, aí já não será mais nenhum convite, seria uma convocação como testemunha, e aí sim ele tem obrigação de comparecer. Aí no caso de uma comissão processante, porque a gente sabe que tem tem que angariar aquelas assinaturas, né, para conseguir. São quantas? 11?
Na verdade, o da CP, basta você entrar com um projeto legislativo pedindo a abertura da comissão da cassação, da comissão de cassação, e aí ela é votada diretamente no plenário. Tá. Não precisa se ter aquele rito das 11 assinaturas para acolher como a CPI. O senhor poderia estar encabeçando, então, isso. Eu, qualquer vereador e qualquer cidadão campineiro. Como recentemente na Câmara teve um pedido em relação à CPI das árvores, que eu também pedi, mas eu não consegui as assinaturas, né? E teve um pedido de CP contra o prefeito da área Saad, feito por alguém, um cidadão comum, não estou lembrando o nome de quem, um advogado. E aí o plenário não aceitou. Tá certo. Paulo Gaspar, mais uma vez agradeço sua presença aqui no Estúdio CBN. Uma ótima semana. Obrigado, André Meneghel. Obrigado, ouvintes da CBN. Até a próxima. Agora, 3h55.